Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Bastidores da Jornada. Se você que está me vendo ainda não me conhece, o meu nome é Marcela Drummond. Eu sou esposa do Felipe, mãe do Levi. Eu e Felipe temos uma imobiliária aqui em Belo Horizonte e eu faço esses conteúdos aqui na tentativa de te ajudar um pouco a ter mais resultados na sua vida pessoal, com os seus relacionamentos, com a sua saúde, na sua vida profissional também. Conto um pouquinho aqui das minhas experiências, né? Compartilho com vocês um pouco das minhas experiências. E hoje o tema do nosso episódio é: não existe concorrência. Como assim, Marcelo, não existe concorrência? Gente, essa frase é uma frase que eu amo. Eu ouvi ela a primeira vez de um influenciador que chama Ícaro de Carvalho, não sei se você conhece, mas ele fala muito isso, não existe concorrência. E esse conceito ele surgiu para mim a primeira vez há muitos anos atrás, não como essa frase já formulada, né? Depois ele foi solidificando, digamos assim, para mim. Mas eu vou dar uma palhinha aqui da minha idade, né? Mas lá pelo ano de 2004, mais ou menos, ou seja, há 20 anos, foi 2004 para 2005. Então, há cerca de 21 anos atrás, eu tinha acabado de formar, eu formei em biologia, eu sou bióloga, e eu ia fazer uma prova para o mestrado, né? Eu ia continuar ali a carreira acadêmica, eu tinha resolvido que eu ia continuar a carreira acadêmica, e eu fui fazer uma prova de mestrado. E ali naquela prova, era uma prova que tinha ali, acho que cerca de, 6, 7 vagas para passar. Algumas tinham bolsa de estudo, então eu lembro que entre 3 a 4 vagas, os 3 ou 4 primeiros colocados teriam direito a receber para fazer aquele curso ali de pós-graduação. E tinham ali cerca de, não sei, uns 12 a 15 candidatos. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava esperando para fazer essa prova, né? Tava todo mundo assim, tinha os candidatos todos estavam esperando do lado de fora da sala onde seria a prova. E aí chegou uma menina e eu era, digamos, de um outro departamento dentro da universidade. Eu era o laboratório em que eu estava, a orientadora que era minha chefe na época era do departamento de bioquímica e eu queria fazer a prova no departamento de genética. Eu queria fazer o mestrado em genética e a minha orientadora me deu o ok que eu poderia fazer a pós-graduação em genética. E aí chegou uma menina, Luciana, o nome dela, nunca vou me esquecer. E na hora que ela me viu lá, ela aprontou um escândalo. Ela falou assim: o quê? O que você está fazendo aqui? Que absurdo! Não, você não pode fazer prova aqui, não. Você é de outro departamento. Não sei o que, você vai tomar a nossa vaga. E aí, essa frase, você vai tomar a nossa vaga, você vai tomar a minha vaga, especificamente, que ela falou, ficou muito na minha cabeça, porque na época eu dei um sorriso amarelo e fiquei indignada, porque para mim, e eu acho, eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu até cheguei a falar isso com ela, que eu falei assim: olha, eu não vou tomar sua vaga se você estiver bem preparada. Né? E para mim aquilo na hora caiu essa ficha caiu para mim de que se ela tivesse bem preparada, não interessava o candidato que estava fazendo a prova, ela iria garantir o dela, né? Eu lembro que eu pensei muito assim nessa frase: você tem que garantir o seu, você tem que garantir o seu. E na época eu passei na prova, não lembro em qual lugar, mas eu fiquei entre os primeiros colocados porque eu consegui a bolsa. Eu lembro que ela passou também, mas ela passou depois de mim. E isso ficou muito latente para mim, porque essa ficha caiu muito forte para mim nesse sentido. Depois ela voltou a falar algumas vezes comigo que eu tinha tomado a vaga dela. E isso ficou muito claro para mim, de que, e muitos anos depois, né, mais de 10 anos depois, eu vim ouvir essa frase do Ícaro de Carvalho, que é: não existe concorrência.
Então, essa frase "não existe concorrência", ela sintetiza muito isso de que você precisa garantir o seu. Você não pode, em tudo que você vai fazer na vida, você não pode ficar focando no seu ambiente externo. O seu maior concorrente, a sua maior concorrente é você mesma. Quiçá a única ou o único concorrente que existe é você mesmo. Você sempre vai estar competindo com você mesmo. É sempre uma questão de você se preparar, você se capacitar, você ter inteligência emocional para suportar aquilo, você ter a rotina ideal, você ter a disciplina ideal para conseguir vencer em um determinado processo que você tá. Então, eu diria que 99% das vezes não existe concorrência. Você não perde porque tem alguém melhor do que você. Você perde porque você não se preparou o suficiente, né? Assim como no caso dessa menina, para mim ficou muito claro, tipo assim, não, por que você tá preocupada com isso? Você não devia estar preocupada que eu tô aqui fazendo a prova junto com você. Você devia estar preocupado que você não estudou bastante, que você não se preparou bastante, né? Se você tivesse se preocupado em se preparar o bastante, você não ia estar nem olhando quem está do seu lado fazendo prova. Então, isso precisa, né? E isso tem um pouco da autorresponsabilidade, né? Eu falei aí alguns episódios atrás, um dos primeiros episódios que eu gravei aqui foi sobre a autorresponsabilidade. Esse conceito, ele é muito importante, ele é muito presente na minha vida. A gente precisa ser responsável pela nossa preparação, pela nossa capacitação, se a gente quer alguma coisa, se a gente tem algum sonho, algum objetivo, só depende de nós, né? Tem uma outra frase que a Cris Junqueira fala muito, que é foca no seu. Foca no seu, foca no que você tem que fazer, faz o seu básico bem feito, que muito provavelmente você vai vencer, você vai conseguir atingir um determinado objetivo. Até porque, gente, na grande maioria das vezes, o mundo ele é muito abundante, né? Então, na grande maioria das vezes, não é uma corrida de cavalo em que só vence um. Não, na grande maioria das vezes, a maioria das pessoas que quiserem e se esforçarem vão vencer. A não ser nessas exceções que são uma prova de vestibular, que tem número X de candidatos, uma prova de mestrado, um cargo que você está concorrendo internamente, tudo. Mas fora esses exemplos, na grande maioria das vezes, todo mundo pode vencer, né? E, inclusive, a palavra vencer, ela é diferente para cada um. Cada um tem uma maneira de medir o sucesso, né? Mas eu vejo muito isso aqui, por exemplo, dentro da nossa imobiliária, dentro da FK Imóveis, eu tenho dois exemplos muito claros, assim. Primeiro, a concorrência entre empresas. Eu não vejo as outras imobiliárias, a gente trabalha aqui com construtoras, né? Então, as equipes de venda das construtoras, eu não enxergo como concorrentes, muito pelo contrário. Eu enxergo que o mercado é muito abundante e tem espaço para todo mundo vencer, para todo mundo ter sucesso. Inclusive, muitas vezes, até semana que vem, a gente até tem uma reunião agendada com uma concorrente direta nossa. Por quê? Porque a gente gosta de trocar figurinhas, trocar experiências. A gente não enxerga essas outras empresas como concorrentes. A gente enxerga como parceiros que podem trocar experiências, que podem elevar o nível do mercado, né? Quando um ganha, todo mundo ganha. E hoje tem cliente, falando especificamente do nosso nicho, tem cliente para todo mundo. Quando a gente deixa de vender para uma pessoa porque ela comprou com uma outra empresa, com um corretor de uma outra empresa, eu não enxergo que eu perdi para a concorrência. Eu enxergo muito pelo contrário, eu enxergo que eu perdi para mim mesmo. Eu enxergo assim, poxa, se o cliente não comprou comigo, houve alguma falha em algum ponto do meu processo. Ou eu não atendi ele rápido o suficiente, ou eu não dei atenção o suficiente, ou eu não treinei o suficiente o meu vendedor para poder atender bem esse cliente. Então eu não enxergo, tipo assim, mas também, né, por que essa empresa existe? Nossa, eu não fico pensando na outra empresa. Pelo contrário, eu fico pensando em mim. O que eu, Marcela, posso fazer dentro da minha empresa para melhorar os meus processos para que da próxima vez o cliente compre comigo. Entende? Então, a mesma coisa da prova. O que eu posso fazer para me capacitar e ter a tranquilidade de fazer essa prova sem me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor, sem me preocupar com os outros candidatos. Então,
a gente precisa começar a enxergar muito isso. Outro exemplo que eu vejo muito é aqui dentro, né? A gente tem um time hoje de quase 15 corretores, e quando um corretor, né, todo mês a gente coloca lá, o corretor que foi o campeão de vendas do mês, que vendeu mais e tudo. Quando a gente coloca aquilo, a gente tem muita clareza, pelo menos eu tenho, e acredito que a maioria da equipe tem, que aquela pessoa que foi campeã, ela não foi campeã à custa dos outros, né? Ela não está preocupada, na grande maioria das vezes, em vencer o seu colega que está ali do lado. Pelo contrário, cada um está preocupado em fazer o seu e em ser melhor ele, individualmente, em ser melhor do que foi ontem, né? Em dar o seu melhor ali, em se entregar, se capacitar, ser bom o suficiente para poder conseguir atingir o primeiro lugar. E não a passar a rasteira no outro, e não ficar com raiva que tem outro melhor do que ele. Pelo contrário, aqui a gente vê muito o seguinte: tem alguém que é melhor do que isso, que é melhor nisso do que eu, então eu vou sentar do lado dessa pessoa e vou aprender o que ela está fazendo, né? Essa é a cultura que a gente tem aqui. Não é uma cultura de eu perdi porque o outro é melhor que eu. Não, eu perdi porque eu não fui resiliente o suficiente, porque eu não me capacitei o suficiente, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, é um olhar diferente. Quando a gente tem esse olhar diferente, a gente se responsabiliza, se autorresponsabiliza pelos resultados. E aí a gente não depende do externo para alcançar aquilo que a gente quer, para ter aquele sucesso que a gente quer, tá? Então, eu queria trazer muito esse conceito, né? Muitas vezes também eu converso com pessoas, por exemplo, eu faço muito processos seletivos aqui dentro da empresa, e muitas vezes, na hora que eu começo a conversar com um candidato ali no WhatsApp, muitas vezes a pessoa nem me conhece, ela já começa a reclamar de alguma coisa. Ah, eu estou procurando emprego porque hoje em dia o mercado está muito difícil. E quando eu começo a ouvir isso, a minha anteninha já fica ligada. Pô, o mercado está muito difícil, será que você está fazendo o seu? E adivinha só, adivinha, não sei se você vai adivinhar, mas essa pessoa que me falou que o mercado está difícil é exatamente a mesma pessoa que fala que vai vir na entrevista e não aparece e nunca mais fala nada. Será que essa pessoa está fazendo a dela? Será que é o mercado mesmo que é difícil? Ou é ela que não está fazendo o suficiente? Ou é ela que não está se preparando? Ou é ela que não tem resiliência? Ou é ela que não tem disciplina? Ou é ela que não se capacitou, não se autorresponsabilizou, não tem inteligência emocional? Gente, inteligência emocional é um dos fatores que mais pegam, né? Um dos fatores que mais faz com que a gente não tenha os resultados que a gente quer. A falta de inteligência emocional, a falta de saber lidar com a frustração, a falta de saber comunicar. A inteligência emocional é um fator muito decisivo também, tá? Nesse processo. Então, eu quero muito que vocês né, passar esse conceito aqui para vocês. Para mim, são 4 conceitos que eu quero passar aqui, né, que eu quero que você tenha entendido aqui nesse pequeno episódio. Primeiro, a concorrência é apenas interna, você sempre vai estar concorrendo só com você mesmo, né? Foque no seu. Se você focar no seu, você não vai precisar olhar para fora, você não vai precisar olhar para a concorrência. Ao contrário, você vai olhar para a concorrência no sentido de aprender, né? E não no sentido de se desesperar ou ficar com raiva da concorrência. Pelo contrário, você vai olhar sempre para a concorrência no sentido de aprendizado e não no sentido de rivalidade, tá? É muito diferente quando a gente olha isso. O mundo é muito abundante, então na grande maioria das vezes todo mundo pode vencer, só depende de cada um de nós. E ainda que exista uma única vaga, uma única chance, 2 únicas vagas, 2 únicas chances, se você fizer o seu e não olhar para o lado, muito provavelmente você vai vencer. Ou pelo menos você vai chegar perto, entender onde você errou e melhorar para o próximo, né? Eu vejo assim, vamos pensar num concurso público que tem 2 vagas para 10 mil candidatos. Nossa, Marcela, é muito difícil. É difícil? Com certeza é. Pouquíssimos conseguem? Com certeza. Mas eu tenho certeza absoluta que os 2 que passaram, eles tinham essa consciência de que só dependia deles e eles não ficaram pensando nos outros candidatos. Então, enquanto você está pensando nos outros candidatos, você está gastando energia que você deveria estar gastando se capacitando.
eu tenho certeza, assim, que focar no seu é suficiente. Em alguns casos não vai ser só isso, mas eu tenho certeza de que não focar no seu não vai fazer você ter resultado, né? Focar na concorrência não é o que você vai fazer você ter resultado. Não é só isso que é preciso, mas se você não fizer isso, eu tenho certeza que se você não focar na concorrência, eu tenho certeza que você tem mais chance de vencer. Tá bom? Então é isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido claro para você que a concorrência está dentro da sua mente. A concorrência está nas suas ações, está no seu dia a dia, nas suas decisões em pagar o preço todos os dias, que é o episódio que eu falei na semana passada. Tá bom? Conto com vocês. Deixa aqui seu comentário, compartilha com alguém que você acredita que pode se fortalecer ouvindo esse episódio aqui. Um beijo e até o próximo.